Olá minha joia, sou Hugo Bandeira. Eduardo Bolsonaro tentou lacrar com um tweetinho em cima do premiado Walter Salles, e foi amassado sem dó pelo César Calejon e Juliana Dalpiva. Espia. Freud teria um ataque nervoso com o tweet do Eduardo Bolsonaro, que começa falando de psicopatia cínica, Vivian. Esse é um sujeito que utiliza uma camiseta para louvar, para enaltecer Brilhante Ustra. Possivelmente o maior torturador, o maior sociopata, psicopata da história da nação. Esse é um sujeito que há pouco tempo, há alguns anos, dizia que não precisava nem de um jipe, que bastava um soldado e um cabo para fechar a Corte Constitucional do país. Esse é o Eduardo Bolsonaro, que agora se faz de vítima e tem a desfaçatez de dizer que quem quer que seja é um psicopata. Um cara que representa um governo que cometeu todo tipo de calamidade, de arbitrariedade, de abuso, que catalisou a morte de mais de 700 mil pessoas. E esse é o... Sabe por que, para encerrar minha fala, para te passar, Panunzio, sabe por que ainda estou aqui incomoda tanto essa gente? Porque é a celebração dos Rubens Paiva sobre os ultras da vida, diríamos assim. É a celebração de tudo o que os Rubens Paiva representam sobre o que representam esses ídolos do bolsonarismo, como o próprio Brilhante Ustra. É por isso que o filme incomoda tanto eles. Tem um outro pedaço embaixo, se o pessoal puder colocar o tweet de novo, que é: se qualquer brasileiro fizesse a mesma crítica ao regime instaurado pelo Alexandre de Moraes. Que eu saiba, ele está escrevendo tudo isso e ele está livre, né, para fazer isso. Ele fez tudo isso, não tem conhecimento de nenhuma ordem de prisão contra o Eduardo Bolsonaro. Nem por causa dessa declaração absurda, nem pela que o Calejão fez aí a referência com relação ao tal do precisava só de um cabo, um soldado para fechar o Supremo. E tem uma outra que eu preciso lembrar aqui, que é quando ele defendeu a volta do AI-5. Ele sequer perdeu um mandato dele. É até um ponto para a gente sempre lembrar, inclusive que a própria oposição, né, a antiga oposição, a atual situação, cobrou pouco disso dentro da Câmara dos Deputados. Ele deveria ter respondido por isso na Comissão de Ética, pelo decoro, em função disso, porque acho que é bastante evidente a falta de decoro. E é a cartilha de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro passou 28 anos dentro do Congresso Nacional, defendendo todas essas medidas autoritárias, defendendo a ditadura, defendendo o Ustra, criando subterfúgios, né, em torno do mandato dele, que nunca efetivamente produziu nada, nunca produziu um projeto de lei concreto para o Brasil sobre tema nenhum. Ele usava o mandato dele para defender os torturadores da ditadura militar, para ser um advogado informal desse grupo de militares. Então, o Eduardo, me parece que com esse tweet está querendo dialogar aí com os radicais, quer falar com os radicais, usar esse momento bonito do Oscar, do primeiro Oscar brasileiro, com um filme que fala sobre a ditadura, para ali reunir a base, né, manter ela de algum jeito aquecida. Agora, eu sempre me pergunto por que é que não se cobra a responsabilidade do Eduardo Bolsonaro sobre isso e sobre o resto. Porque a maneira como ele também esteve como parte das ações golpistas me parece muitíssimo evidente. Tanto pela ligação dele com o Fernando Serimedo, aquele argentino responsável pela live que foi feita fora do Brasil, em torno das mentiras das urnas, mas também pelo próprio depoimento aí do Cid, que falava sobre ele ser um dos radicais. Então, o Eduardo passou muito ali ao lado dessa questão.